assunto, a gente começa falando sobre o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, do Banco Central do Brasil, que decidiu, nesta quarta-feira, manter a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, estável em 15% ao ano. A decisão foi unânime e daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com um economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, o Gessner Oliveira, para falar um pouco mais sobre o assunto, se é positivo, se é negativo, quanto que isso acaba impactando na vida do brasileiro. 8:02 agora. O governo do Distrito Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes que seja produzido um laudo médico para avaliar se o ex-presidente Jair Bolsonaro tem condições clínicas de ficar detido em unidades prisionais em Brasília. A Secretaria de Administração Penitenciária enviou o ofício ao Supremo ontem, poucos dias antes do julgamento do último recurso do ex-presidente contra sua condenação no caso da trama golpista. Em setembro, Bolsonaro foi condenado líder de um complô para se manter no poder, mesmo com a derrota eleitoral no ano de 2022. O presidente Lula vai manifestar solidariedade regional à Venezuela pelas recentes ameaças do governo norte-americano à nação vizinha durante o encontro dos países caribenhos e da União Europeia na Colômbia, que acontece no próximo fim de semana. A informação foi dada pelo ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, em entrevista nesta quarta-feira em Belém. Em entrevista a agências internacionais, ontem, terça-feira, o presidente havia mencionado que planejava debater as recentes investidas do governo de Donald Trump contra o regime de Nicolás Maduro. Os deputados estaduais de São Paulo adiaram a votação que transfere as atividades da Fundação para o Remédio Popular para o Instituto Butantan. A proposta de extinção da FURP é do governador Tarcísio de Freitas. Os parlamentares paulistas não conseguiram quórum mínimo para levar a proposta ao plenário da Assembleia Legislativa. Agora um dado um tanto quanto preocupante, né? Para você que gosta de fazer as suas apostas. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 7,5 milhões de brasileiros comprometeram aí as suas rendas com apostas em bets no último ano. A popularização das apostas online levou quase 40 milhões de pessoas às bets nos últimos 12 meses. E desse total, cerca de 19% admitem que comprometeram parte da renda com jogos de azar. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 25 de junho de 2025. E agora, para encerrar as manchetes, com uma notícia que é mais uma torta de climão. Pois é, torta de climão no futebol, no esporte. Durante o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, realizado ontem, 2 técnicos brasileiros criticaram os estrangeiros aqui no país. Emerson Leão e Oswaldo Oliveira desceram a lenha no atual técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Inxalá, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes. E quando, é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado a todos vocês. Mais do que torta de climão, né? Momento de constrangimento mesmo, até porque a própria CBF admitiu a saia justa e pediu desculpas ao Carleto.